Boa tarde, eu sou o Felipe e primeiramente eu queria dizer que é uma honra estar aqui na TV Brasil para tratar desse assunto, que é a relação entre o baixo crescimento do PIB, a inflação e o alto índice de desemprego. Primeiramente eu queria destacar que esse período sendo analisado foi muito afetado pelo vírus do Covid, o SARS-CoV, visto que a proliferação do vírus mundo afora afetou diretamente a economia de todos os países. Para falar dessa relação entre inflação e desemprego, eu trago aqui a curva de Phillips, que mostra que é uma relação inversamente proporcional. Ou seja, quando o objetivo do Banco Central é reduzir a taxa de inflação, ele aumenta a taxa de juros, de modo que a economia seja esfriada. Como o período analisado se trata da pandemia, em que a principal medida para o controle do vírus era o isolamento social, fica claro como as firmas demitiram muitos de seus funcionários, o que comprometeu a produção e, por consequência, a quantidade de produto ofertada no mercado. Nesse contexto, fica claro como, mesmo com a baixa atividade econômica, os preços continuaram a subir. O Banco Central demorou a agir porque foi constatado que a crise que acontecia, essa crise sanitária, era uma crise de abastecimento, ou seja, tinha pouco produto no mercado para demanda. Mesmo com a demanda reduzida por causa da pandemia, visto que as pessoas não tinham previsão do que ia acontecer, faltava produto no mercado, o que encarecia ainda mais o produto. Toda essa situação pode ser explicitada pelos números que irei citar, sobre a taxa de juros, a inflação e o desemprego. A Selic, por exemplo, passou de 2% para 9,25% em 10 meses. O desemprego alcançou os 15% no pico da pandemia e a inflação encerrou o ano de 2021 por volta de 10%. Bom, boa tarde a todos, eu sou Eduardo Pinho e eu vim aqui para falar com vocês sobre a relação entre a expectativa de inflação e a política monetária do Banco Central. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender como uma coisa afeta a outra. A expectativa de inflação pode ser uma forma do Banco Central controlar a inflação em si. Quando a gente olha para a fórmula da curva de Phillips, a gente vê que a expectativa de inflação por parte dos agentes não é constante, a curva de Phillips aceleracionista. E ela pode deslocar positivamente ou negativamente essa curva. Quando o Banco Central tem credibilidade, ele consegue influenciar as expectativas da população sobre a inflação futura. E aí, se essas expectativas aumentam, a inflação tende a aumentar também. Se elas diminuem, o oposto acontece. Se a expectativa de inflação diminui, a quantidade de créditos emprestados vai diminuir também, e a taxa de juros vai aumentar. Essa taxa de juros aumenta e menos gente vai demandar esses créditos, com esse aumento da taxa de juros. Com isso, a gente tem um menor consumo das famílias e das firmas, e a produção das firmas vai diminuir também, porque tem menor consumo. Então, a atividade econômica no país como um todo vai diminuir. Isso vai fazer com que a inflação diminua também. Sendo assim, as expectativas de inflação são uma importante ferramenta para o Banco Central conseguir controlar a inflação, o que faz com que, de certa forma, ele também possa prever um aumento ou redução da inflação. Só que isso daí é quando o Banco Central tem redução da inflação. Só que isso daí é quando o Banco Central tem credibilidade. Só que no Brasil o Banco Central não tem muita credibilidade. E na pandemia a situação ficou pior ainda. A pandemia gerou uma crise muito inesperada, que não foi prevista pelo Banco Central, e a economia entrou em recessão e o Banco Central não teve muito o que fazer. Ele não conseguiu tomar muitas ações para reverter isso imediatamente. Esse fenômeno fez que a credibilidade do Banco Central ficasse pior ainda, uma vez que para as pessoas o Banco Central não sabia como solucionar a crise. Com isso, as expectativas de inflação ficaram muito baixas e o Banco Central não conseguiu aumentar elas. O problema é que, mesmo com as expectativas baixas, uma série de fatores nacionais e globais fizeram que os preços aumentassem muito, fazendo com que a inflação crescesse. E esse aumento não foi previsto pelos agentes econômicos. Então, após a pandemia, o Banco Central já estava com a credibilidade baixa, estava tentando fazer o país sair da recessão, aplicando política expansionista, e do nada, sem ninguém prever, a expectativa de inflação aumenta muito, porque a inflação em si aumenta muito. E agora, o Banco Central vai ter um trabalho muito duro para conseguir diminuir essa expectativa de inflação das pessoas sem ter credibilidade. E aí, com esse cenário todo, fica difícil prever como a inflação vai se comportar no futuro. Boa tarde a todos. Me chamo João Moanes e venho aqui falar sobre o aumento de preços que estamos vivendo e os motivos para isso.
Bom, em primeiro lugar, durante a pandemia, as pessoas reduziram muito seu consumo por ficarem mais em casa. E isso levou a uma diminuição na demanda pelos produtos, fazendo a firma diminuir também seus custos, já que não havia tantas vendas. Porém, agora que estamos nos recuperando, o consumo voltou a crescer bastante, levando as firmas a aumentarem sua produção, terem que aumentar sua produção, e aumentando também a demanda por trabalhadores. Já que com esse crescimento da economia, do consumo e do número de empregados, os preços também tendem a subir. Além disso, como vimos na curva de Phillips, quanto menor o número de desempregados, maior a inflação. E podemos ver esse cenário se aplicando no Brasil com essa expansão da economia pós-pandemia. Além disso, a guerra na Ucrânia também está afetando bastante a economia mundial, já que a Rússia, sua principal adversária, que é uma das maiores fornecedoras de gás natural e de petróleo no mundo. Além disso, ambos os países são importantes exportadores de grãos. Logo, esses dois influenciam muito no preço mundial dos insumos agrícolas. Com essa guerra, temos um choque negativo da oferta mundial nessa categoria, uma vez que a produção desses dois países reduz com a guerra, além do fato de muitos países estarem boicotando a Rússia como uma forma de punição pelas suas ações na Ucrânia. No entanto, o Brasil é um produtor de petróleo e de grãos também, e isso faz com que o preço dessas commodities aumente. Por outro lado, isso gera uma expansão econômica no Brasil, já que ele produz esses produtos que estão escassos no mercado mundial. E por isso estão com preços muito mais elevados, já que a oferta está baixa, e a demanda não mudou. Com isso, as firmas vão querer produzir mais para poder tirar o máximo de lucro possível desse choque de oferta mundial, causado pela guerra. Sendo assim, a produção vai acabar aumentando e para isso vão ser necessários mais trabalhadores. Logo, a curva da demanda por trabalhadores também vai se deslocar positivamente, o que faz com que o número de desempregados diminua e a inflação aumente. Olá, eu sou Pedro, eu fui convidado aqui para falar sobre as ações do Banco Central. Então, começando, para combater esse período de inflação, o Banco Central vai ter que fazer políticas contracionistas. O Copom vai estabelecer uma meta de juros da Selic acima da atual, com o intuito de reduzir a inflação no futuro. Para isso, o Banco Central vai ter que aumentar as reservas da economia. A taxa Selic não é estabelecida pelo Banco Central, mas sim pelos bancos. E normalmente se dá no ponto de interseção da oferta e da demanda de reserva. Logo, quanto maior a reserva, menor será a taxa Selic. Para o Banco Central conseguir aumentar a taxa Selic, ele vai ter que diminuir a oferta de reservas, deslocando a curva para a esquerda, e dessa forma vai aumentar a taxa de juros no ponto de equilíbrio entre a oferta de reservas e a demanda de reservas pelos bancos. Assim, o Banco Central vai vender mais títulos públicos, fazendo que os bancos tenham menos reservas e, dessa forma, aumentando a taxa de juros, fazendo que menos empréstimos sejam tomados e uma redução na quantidade de créditos da economia. Tal redução vai gerar uma diminuição no consumo e, como consequência, vai gerar uma diminuição na produção e assim vai aumentar a taxa de desempregados na economia, que, segundo a curva de Phillips, vai diminuir a inflação no curto prazo. Com mais pessoas desempregadas, a produção tende a diminuir ainda mais e também as expectativas das pessoas sobre a inflação futura, o que vai fazer com que a curva de Phillips se mova para baixo e para a esquerda. Com isso, quando o desemprego voltar à taxa natural, a inflação vai ser mais baixa. Sendo assim, a perspectiva é que os preços comecem a baixar a partir do momento que o Banco Central aplique essa política contracionista, gerando uma queda até que o efeito multiplicador passe e os preços se estabilizem novamente, mas dessa vez com uma inflação menor na economia.